Vamos ver. Começou. Está iniciando, ok. Então, novamente, bom dia a todos. Muito obrigada, professora Diná. A professora Diná vai falar sobre o Laboratório Verde da Paisagem da Unesco. A nossa estrutura, ela tem, acho que a maioria já sabe, mas ela tem 40 minutos de apresentação do professor e 20 minutos para conversa e debates. Eu aviso quando estiver faltando 10 minutos para acabar o tempo da apresentação, professora, e muito obrigada a todos. Gente, então, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com o nosso grupo do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu quero agradecer Yasmin pelo pôster magnífico em amarelo. Como trabalho com cultura indígena, o amarelo é a cor do sol para os Guarani, né? Então, você trouxe a luminosidade aí do sol e da alegria de viver e de criar, que o Mário Pedrosa dizia que caracterizava as culturas indígenas brasileiras, né? Eu vou, então, hoje convidar, estou aqui com 2 bolsistas, o Guilherme Duarte vai falar sobre o visor da paisagem da Unesco, projeto PROEX, e o Rafael Vermil é também bolsista PIBIT Pinova de Inovação Social da AGIR, CNPq, vai falar, então, sobre uma proposta de laboratório verde sanitário no Morro do Palácio, né? Eu, então, vou ler um pequeno texto aqui e depois eu passo a apresentação com a imagem aí do Maqui, tá? O que seria, então, uma arquitetura do vazio em favelas, né? Ligada a esse conceito do laboratório verde da paisagem da Unesco? Nós usamos aí esse conceito da Unesco, da linha de registro da paisagem urbana cultural, registrada pela Unesco em 2012. E as linhas, o limite dessa linha de registro pega o aterro do Flamengo, indo até o Man, né, de um lado, e depois vem até a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, do outro lado, o Morro da Urca, indo até o calçadão, então, de Copacabana, com o desenho de Burle Marx, né? Então, esse registro de paisagem tem uma vista privilegiada do alto do promontório do Maquinho. E é esse projeto que nós vamos discutir com a PROEX, já está bem adiantado, que Guilherme vai comentar, né? O Maquinho é o único projeto de Oscar Niemeyer construído em uma favela brasileira. Ele foi criado por Niemeyer em 2008 é o projeto, por sugestão do MAC. Niterói, Guilherme Vergara, nosso professor do IACS, era então diretor, e solicitou a Niemeyer um desenho de uma lâmina que fizesse uma interface com a paisagem ali da Bahia, numa área próxima ao mar, né? Ele foi criado como Arte e Ação Ambiental, que formou monitores do Morro do Palácio, como Jefferson, fotógrafo, Elielton, ele é um poeta de hip-hop, e William, que coordena um estúdio de som para a gravação de shows no Maquinho. No momento, o Maquinho está fechado e seu projeto inovador de plataforma urbana digital se encontra inviabilizado com a demissão pela Prefeitura de Niterói de 2 de seus monitores desde janeiro de 2021. Atualmente, o Maquinho é vinculado à Secretaria de Tecnologia e somente Jefferson continua colaborando, então, mas trabalhando na sede da Secretaria, que fica no caminho Niemeyer. Outro conceito que nós vamos discutir aqui é que 27 obras de Niemeyer em 4 cidades, Rio, Niterói, é o Maquinho, né? Brasília e São Paulo, foram tombadas pelo IPHAN em 22 de junho de 2021. E no final, então, nós vamos apresentar essa lista e discutir uma polêmica bem recente, que foi a pintura de um painel, de um grafite, né? Pelos Gêmeos, né, a dupla Os Gêmeos, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Então, vamos abrir o debate sobre essa interrelação entre arte e arquitetura, né? O
projeto de extensão que nós vamos apresentar representa uma colaboração técnica estabelecida com o MAC Niterói, o Departamento de Arte e Educação, Márcia Campos, que está comemorando 25 anos de existência e é dirigido, no momento, por um ex-aluno de produção cultural da UF, Vitor de Wolff, tendo como monitores duas moradoras do Morro do Palácio, que também são alunas da UF, Tatiana Vader e Ana Vitória. O projeto foi iniciado no Maquinho, Morro do Palácio, em 2016, por convite do então diretor Breno Platais Brasil, nosso aluno de doutorado do programa, através do seminário 4 do TAR, da Arquitetura Indígena Bioclimática, ministrado na sala Pierre Bourdieu do Maquinho até 2018. Todo o material visual resultante deste curso incluía a participação de alunos da UF, de arquitetura e urbanismo, design e engenharia ambiental, entre outros, e moradores do palácio, como Leonardo, que faz paisagismo na própria favela, Vilma foi nossa aluna do curso e a dona da sorveteria, onde foi feito o protótipo de muro verde pela arquiteta Sofia Eder, com grafismo indígena por Carol Potiguara, e recebeu um prêmio de inovação social da PROP em 2017. No pôster que vocês receberam, aparece o trabalho maravilhoso do Palco Oca por Marcela Viana e Roman Temurov, também que foram alunos do nosso curso. Tivemos ainda a participação de Denise Ferreira, que realizou uma pesquisa de campo, um mapa dos desejos a partir do conceito do Lynch, com 25 moradores, indagando o que eles gostariam de protótipos de microplanejamento urbano, de embelezamento e de infraestrutura urbana para o Morro do Palácio. Em colaboração com o atual presidente da Associação de Moradores do Palácio, Douglas, Guilherme, bolsista PROEX, Guilherme Duarte e Rafael Vermil, também bolsista da AGIR, estarão entrando em campo na pós-pandemia na semana que vem, com os devidos cuidados higiênicos para propor a continuidade de um projeto de arquitetura participativa e colaborativa, baseado no conceito de Marcos Rosas de microplanejamento com práticas urbanas criativas. E, por último, o nosso laboratório da paisagem do lugar, Lapalu, do programa de pós-graduação, registrado no CNPq, enfatiza uma participação político-cultural universitária em uma arquitetura verde nos vazios da favela Morro do Palácio e um urbanismo ecológico em seus espaços públicos como praças, becos, lixões, etc. Então, eu passo agora a apresentação, que Rafael já projetou aqui, comentando, então, o que eu já havia falado do módulo de ação comunitária do Maquinho, né? A missão dele, então, sempre foi estabelecer uma parceria com o próprio MAC, teve a participação também do Museu Andy Warhol e o Programa Médico de Família, e continua atuando dentro da favela Morro do Palácio, é da UF esse Programa Médico de Família. Implantado no Morro do Palácio, ele tem o propósito de realizar ações de arte e socioambientais para a comunidade jovem do Morro do Palácio. Além disso, como eu comentei, a plataforma urbana digital ministra aulas de, cultura digital, o uso mesmo da tecnologia digital para a comunidade jovem do Morro do Palácio. Eu depois vou pedir a Breno Platais, que aqui está, para dar o depoimento dele como diretor do Maquinho, da importância desse projeto, de uma ingerência, de uma gestão, né, desse porte dentro de uma comunidade. Então, o sonho de Niemeyer, de uma ação social, né, da prefeitura, e no caso, junto à favela Morro do Palácio, não pode morrer. Né? Então, o nosso projeto é
reiterando o sonho de Niemeyer de uma participação político-social da própria prefeitura junto ao Morro do Palácio. E como eu me referi, ali é uma visada importante da paisagem cultural urbana do Rio de Janeiro, registrada pela Unesco com vista privilegiada para a Baía de Guanabara. O próximo slide. A localização, então vocês estão vendo ali onde está o maquinho, no alto do promontório, a referência do MAC e também do Morro do Palácio, e sua arquitetura orgânica. E o nosso campus da UF ali de Boa Viagem, Gragoatá. Né? Então, ali temos também a Ilha de Boa Viagem como referência de patrimônio também. Avisada, então, da própria linha de paisagem que eu me referi da Unesco e a importância de ter uma observação científica, técnico-científica dessa linha, porque até hoje não temos uma visita guiada que seja para cientistas ou mesmo aberta ao grande público, turística, que mostre essa linha da paisagem. Então, a ideia do visor da paisagem Unesco, ela também está inserida no roteiro cultural do Caminho Niemeyer. Temos ideia de propor projetos de acessibilidade, sinalização urbana e comunicação visual digital. Quem chega a Niterói não sabe onde está o Caminho Niemeyer, que está escondido atrás das barcas, não tem uma sinalização urbana adequada que conduza o público para conhecer a obra do Niemeyer. Então, pensamos com o aluno de design, Pablo Rossi, ele apresentou uma proposta também de sinalização urbana dentro do nosso curso. E enfatizamos também protótipos verdes no curso. Né? No momento, estamos trabalhando para também, junto do MAC, propor o tombamento do maquinho. O MAC foi tombado, mas o maquinho, devido à sua invisibilidade social, por estar numa favela, pouca gente conhece. Né? Então, queremos trabalhar também junto ao IFAM para que o próprio maquinho esteja incluído como obra importante e relevante do Niemeyer. A ideia de protótipo do visor da paisagem, o Guilherme vai comentar, um curso de extensão junto à plataforma urbana digital do Maquinho, é uma reivindicação da própria comunidade de colaborar com os cerca de 400 construtores que habitam o Morro do Palácio e que trabalham em obras urbanas em Niterói. A publicação de um livro com seminário internacional, uma exposição sobre a paisagem urbana cultural, o conceito de microplanejamento urbano que estamos trabalhando, acessibilidade e sinalização visual urbana. Já entramos em contato com o Instituto Niemeyer e estamos, então, estudando essas propostas sobre a sua viabilidade. Próximo, então. A ideia, então, que sempre trabalhamos desde o conceito do seminário Arquitetura Indígena Bioclimática, a participação direta de indígenas dentro de uma universidade transcultural. Enquanto temos cotas, a UF tem 50% de cotas sociais, temos ainda uma invisibilidade indígena. Já temos afrodescendentes compondo essas cotas sociais, mas os índios não estão devidamente representados. Então, eu fiz mestrado e doutorado no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, todo o esforço da equipe do Museu Nacional, Eduardo Viveiros de Castro, principalmente, e outros professores, é no sentido de que a educação indígena esteja em todos os níveis, né? No primário, no médio e no universitário. E que tenhamos também, agora, indígenas dentro da própria universidade. Então, esse é o conceito de transculturalidade estética que eu trabalho com o professor Jacques Poulain, da Universidade Paris 8, Saint-Denis. Próximo aí. Então, agora eu vou pedir a Guilherme para falar, né, do conceito
do Visor da Paisagem para que vocês conheçam esse projeto de extensão da PROEC. Oi, gente, bom dia. Então, como dito pela Diná, o Maquinho ele é um ponto que você consegue ter uma visão muito privilegiada da paisagem tombada pela Unesco, mas não só dela, como da própria Niterói em si. Consegue pegar ali a entrada da Baía de Guanabara, o Complexo dos Fortes, e seria um ponto muito interessante de observação e de estudo dessa paisagem. Pode passar. O Maquinho, ele não está inserido, né, dentro desse perímetro da paisagem tombada, nem na sua área de amortecimento, mas mesmo assim, com essa ideia de ter levar algum dispositivo, alguma interação, algum interesse das pessoas para conhecerem o Maquinho, seria muito interessante que ali tivesse um ponto de observação e de estudo dessa paisagem, para poder justamente contribuir com a valorização do Maquinho e buscar também a gestão e a preservação adequada do seu valor excepcional arquitetônico, né? Pode passar. E o que seria esse protótipo do visor da paisagem? Bom, a ideia é que seja mais do que um simples telescópio, como existe em qualquer lugar do mundo, que você simplesmente observa a paisagem e fica identificando as coisas por si mesmo, né? A ideia é que seja também de observação e de contemplação, mas que também você consiga ter alguma experiência a mais além dessa. E como conseguir esse tipo de experiência? A partir de alguns recursos, como a realidade aumentada. Então, você poderia ter ali um óculos de realidade virtual, junto com algumas pulseirinhas, daquelas de gamer mesmo, ou então algum totem com uma tela touchscreen, uma câmera integrada, que pudesse fazer esse reconhecimento visual de toda a paisagem, 360 graus, esse escaneamento, utilizasse ali também georreferenciamento, buscando pontos nessa paisagem, e a partir desses pontos adicionar informações virtuais àquelas informações que a gente já tem visuais, né? Então, é uma ideia interativa, você consegue aumentar a interatividade da pessoa que está experienciando esse visor com a paisagem em si. E a ideia também é que possa ser adicionada camadas, enfim, filtros, algumas informações também, e também dá para simular uma paisagem. Então, fazer talvez uma retrospectiva histórica de como que era essa paisagem antes da ocupação, né? E a ideia é que, como o Maquinho está inserido nessa plataforma digital urbana, ele é uma plataforma digital urbana de Niterói, que é basicamente um recurso da prefeitura de oferecer alguns cursos, como Excel, programação, enfim, de tecnologia, desmonte e gerenciamento mesmo de softwares, essas coisas. Seria muito interessante de que essa programação e desenvolvimento desse dispositivo acontecesse com as pessoas do Morro do Palácio, e assim fazendo valer o papel social, né, que Niemeyer tanto desejava, desse museu, que é o único museu do Niemeyer em uma favela no Brasil. O curso de extensão, então, eu vou comentar rapidamente. Eu sou moradora, né, de Laranjeiras e fui criada aqui na favela de Santa Marta, então sou uma criança que percorre favelas, enfim, eu tenho uma ligação até do meu corpo com a questão da favela. E escrevi com Lauro Cavalcante o livro Morar, a Casa Brasileira, em que nós integramos um grupo da Lélia Coelho Frota, Cecília Conde, na Rio Arte, na época, na Rua România 20, de um centro de documentação de cultura popular. Então, fizemos o levantamento do que seria essa arquitetura de favelas, né? Então, a ideia do curso seria exatamente, junto agora aos próprios construtores do Morro do Palácio, selecionar algumas casas e descrever, né, essa estética da favela Morro do Palácio junto dessa arquitetura orgânica de um urbanismo, então, orgânico ali, né? É uma reivindicação de várias favelas, o CAL já catou, Sofia Éder está à frente desse projeto, das comunidades, das favelas, de ter esse desenho com técnicos de arquitetura e urbanismo para a regularização de imóveis.
Não pretendemos, de maneira alguma, gentrificar as favelas, ao contrário, né? A nossa ideia, então, é proteger os moradores locais, dando a eles condições de morar, então, em casas regularizadas, né? Então, é a proposta que fazemos desse curso junto à plataforma digital urbana. Estamos, no momento, formatando esse curso. Próximo. O livro, então, vai ser esse material que vocês estão vendo a seguir, e também um relato sobre a construção do caminho Niemeyer. Vamos centrar principalmente na construção do MAC e no Maquinho, e já estamos entrevistando, então, as pessoas que participaram. Não deixe o sonho de Niemeyer morrer, né? Venha para o Maquinho. Junto a isso, propostas educativas, junto ao MAC Niterói, de uma exposição e um seminário em que nós mostraremos também o trabalho feito já dentro do Morro do Palácio, aqui a construção do Muro Verde, com Sofia Éder e os nossos alunos aqui, e o grafismo indígena realizado na sorveteria da Vila, né? Foi o Prêmio de Inovação Social que recebemos em 2017, pela PROP. Próximo. O conceito de microplanejamento urbano, né? É exatamente trabalhar com o partido orgânico da cidade. Muito se tem falado sobre a favela, muito se tem se discutido sobre as habitações de favela, mas essa construção de um espaço dentro de uma cidade que a favela organiza, com esse microplanejamento urbano, é um conceito, então, que Marcos Rosa começa com seu livro, propondo ali práticas criativas de intervenções com microprotótipos, né? Então, esse é o conceito que nós usamos para abordar e para nos aproximar do espaço ali da favela Morro do Palácio. Pode passar a imagem do orgânico ali, né? E o laboratório, então, sanitário, vocês estão vendo o campo de futebol no Morro do Palácio, no alto, né? E as vias de circulação que existem ali dentro, que interligam com o bairro do Ingá. E agora Rafael Vernil vai falar um pouquinho dessa ideia que estamos começando, tá? Como dizia o Elliot Siff, é um work in progress, né? É mais bonito em inglês. Então, é um trabalho que está aí sendo iniciado da gente interagir com os moradores, com a associação de moradores e com os construtores da favela e com agentes culturais, que já estamos em contato, para ver se é possível realizar algum protótipo na praça central, no alto do Morro do Palácio. Passo a palavra para Rafael, então. Bom dia a todos. Então, a intenção do Laboratório Verde é oferecer equipamentos sanitários, né? Equipamentos como pias, chuveiros, e também materiais higiênicos como máscaras, álcool em gel, sabão, que são coisas que às vezes faltam na comunidade, assim como a água, né? A pandemia, ela mostra que quem não tem água, às vezes, não tem como se precaver e estar seguro contra a Covid-19. E a intenção é um projeto, né, de microplanejamento que envolva essas questões, mas também revitalize e transforme o espaço público. Espera só um instante. Pronto. E dessa forma seria feito na praça pública, ao lado do campo de futebol, como a Dina falou. Essa daqui foi a primeira opção, né, a primeira imagem de conceito do que a gente queria fazer em relação a isso. A ideia é que seja feito com baixo custo e seja replicado em outras comunidades. Aqui a gente tem a imagem mais próxima do que seria o que a população precisa e a Associação dos Moradores pediu também. Essa parte aqui, para cá, estaria o campo de futebol. A gente tem aqui uma arquibancada, que foi um pedido deles, e aí tem essa estrutura toda de bambu, com lonas coloridas para insolação, áreas para descanso, as hortas verdes
inseridas nesse espaço, um bicicletário, que é um meio para bicicletas, né, que é um meio de locomoção mais seguro e sustentável. Aqui um espaço para ginástica que foi realocado e um deck de madeira. Aqui a gente tem uma outra perspectiva, mostrando melhor a arquibancada, como ela funcionaria. E aqui mostrando como ficaria essa estrutura, né, em forma explodida. Aqui as lonas, em seguida a estrutura em bambu e o deck. E aqui a gente tem uma aproximação de onde ficariam esses totens sanitários, como oferecendo água, álcool em gel. É um exemplo ainda, né? Não é uma coisa ainda que está concreta, que a gente vai ainda na comunidade para poder estar presente lá e ver se realmente tudo está fazendo sentido, se isso tudo é executável e ainda está aberto a transformações e ouvir a população, né? Aqui a localização, como a gente tinha dito, onde está o pinzinho vermelho, onde seria o espaço da praça, que eu mostrei para vocês agora. E é um ponto interessante porque lá tem o Bar do Salgadinho, que é um ponto atrativo da cidade, tem a quadra de futebol e tem uma vista privilegiada também para o Baía de Guanabara. E aqui a gente tem os materiais, né, que eles seriam compostos por, assim como na arquitetura indígena, bioclimática, como bambu, sapê. O objetivo é criar, então, um módulo de baixo custo para ser desmontável e replicado em outros espaços, como eu tinha dito. E aqui a vegetação, alguns exemplos de vegetação que a gente passou a conhecer, que teve um mapeamento lá, né, e tem essas vegetações pela região, como o imbê, que é uma espécie cultural característica do clima tropical e quente e úmido, a babosa, que é uma planta medicinal e pode ter diversos benefícios para a população, e a unha de gato, que é uma planta medicinal também e de origem amazônica. Então, o protótipo ele também é composto por uma vegetação que compõe o conceito de arquitetura bioclimática. E é isso. Passo a palavra para a Dina de novo. Jorge Batista pode ajudar muito aí no paisagismo depois, né, Jorge? Então, é interessante pensar na ideia de microprotótipo, né? Pode passar o muro aí para eu falar. Exatamente, não é uma ideia de um projeto que ele tem um tempo, né? Ele é construído, mas ele não tem a ideia de ficar permanentemente, ele pode ser desmontado e remontado em outro lugar, né? Isso dá uma maleabilidade para a arquitetura que não tem uma intenção, então, de uma intervenção direta. Ela vai depender da recepção, da participação dos moradores, no sentido de se apropriar ou não da arquitetura, né? Então, é um conceito bastante maleável que nos interessa muito experimentar, né, no Morro do Palácio. Dentro de um conceito também de arquitetura utópica, quando o arquiteto urbanista desenha, né, ele é como um poeta, ele lança no desenho ali imagens, né, ou palavras, ou símbolos, como o Niemeyer representava muito bem com seus croquis, né, que vão existir ou não na realidade, né? Mas o momento da criação, então, fica registrado como aquele ato de intervenção da arquitetura e do urbanismo nessa arquitetura de finalidade aí social, né? O próximo, então. Ali, para vocês verem, então, qual era a ideia do Muro Verde, ele era um cano reciclado que nós pegamos na própria favela ali, mandamos o pessoal, pedimos, né, e pagamos ao pessoal que costurava, as costureiras do morro fizeram essas bolsinhas, atrás tinha um plástico para não dar infiltração, e ali as plantas iam sendo colocadas de acordo com a participação dos moradores, né? O próximo. E o mural, então, tivemos a participação de índios Funiô, que vieram de Pernambuco, com seu canto e dança, e o grafismo todo indígena, por Carol Potiguara, que é ex-aluna da UF de História e agora está com mestrado pelo Museu Nacional, pelo Prof. Linde, em Línguas Indígenas. Próximo. E os espaços de convivência. Niemeyer, então, pensou, né? Volta só um pouquinho, pensou aí nessa arquibancada para que fosse projetado um filme na própria empena do Maquinho atrás.
mas nunca, de fato, isso ocorreu, né? Então, ficou um espaço frio e nós pensamos, então, em intervir também nesses espaços de convivência com projetos dos alunos que desenharam durante o curso. É um beco que interliga o Maquinho à praça principal do Morro do Palácio. O palco Oca foi o principal. Na verdade, foi um projeto da própria comunidade, do Elielton e do William, que organizavam ali shows de hip-hop à noite, que tinha um público jovem que subia o palácio para assistir, e que era um espaço muito precário, inclusive com muito entulho, né? Então, o índio Tobi Taúna, que trabalha comigo há muito tempo em construção, ele veio e, junto dos moradores, limpou o terreno e criou uma mamurada de bambu que depois a prefeitura, então, acimentou. E aí são projetos, então, dos alunos para mirantes, todos com material reciclado, de uma aluna francesa. Tivemos muitos alunos franceses, espanhóis, portugueses, que se interessavam muito por cultura indígena também. O próximo. Aqui também a ideia dessa rua de ligação, projeto do Renan Marques, da Isabela Dias, de ter uma iluminação nesse beco que interliga, então, o Maquinho à praça principal. Professora, 10 minutos. Está na hora, né? Tá bom. Então, o palco Oca, que a gente vai terminar de mostrar algumas imagens, pode passar aí. Alguns protótipos, tá? Com modulação. O próximo. Escada e rampa, base estrutural. A montagem do palco aí, a estrutura principal. Esse é o desenho de um grupo também de alunos franceses, né? O próximo. Aí a perspectiva. E o próximo que vocês viram, que está no pôster, né? Da Marcela Viana e do Roman, um aluno português, que é da Universidade do Porto, tá? Então, eles trabalharam com as 4 estações, em um conceito de ocupar ali com materiais bioclimáticos, tijolo, bambu, para fazer essa linda interface que eles criaram nesse promontório, nesse lugar de melhor visada da Bahia, do Alto do Maquinho. O desenho, então, dessa lâmina, né, do palco Oca, todo em bambu também, e material desmontável. É um conceito também patrimonial, quando há uma interface com um bem de um arquiteto como Niemeyer, que tudo seja arquitetura precária e desmontável. Módulos ali também modulares, na perspectiva, e outras vistas, então, de perspectivas. Para concluir, então, nós queremos mostrar um projeto de acessibilidade e sinalização do Pablo Rossi, que fez essa proposta de ali, na subida, uma rampa de acessibilidade, já que a escada é muito íngreme, e também platôs onde os moradores pudessem ter barraquinhas para venda de produtos de patrimônio material, gastronomia, artesanato, e também serem jardins e pequenos bancos para a visada da Bahia. Aqui, então, o projeto de sinalização urbana que eu me referi, marcando o espaço do Maquinho, todo o caminho Niemeyer, e trabalhar também o lava-jato, que está ali separando a água do óleo, uma reivindicação também dos moradores locais. Próximo. Então, terminamos aqui com esse debate, né? Após essa grafitada na fachada do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, né, o bisneto Paulo Niemeyer, de Niemeyer, se inquietou e criticou pelas redes sociais os artistas Otávio e Gustavo Pandolfo, conhecido como gênios. Então, a gente quer abrir essa discussão, né? Será que Niemeyer gostaria dessa intervenção? Será que é possível se apropriar das obras, né, de arte moderna com intervenções artísticas desse porte, levando em conta que esse bem, o Museu Oscar Niemeyer não foi escolhido pelo Niemeyer, tá? Passa a lista agora, Rafael. Foram as obras que, então, o Niemeyer escolheu e que Gilberto Gil, então, registrou e que agora foram tombadas,
são essas listadas e não está o Museu de Curitiba, tá bom? Então, é isso, e a nossa equipe ali no final também, de todo mundo que integra o laboratório da paisagem do lugar. Temos alunos de primeiro período, e desde primeiro período até pós-graduação. Tá bom? Obrigada, gente, e agora abro aí o debate, tá? Muito obrigada, professora. Peço para que se inscrevam no chat ou podem levantar a mão igual o professor Jorge fez. A palavra está com o senhor, professor Jorge. Bom dia a todos. Né? Eu quero parabenizar a professora Diná por essa apresentação tão sensível, tão bonita, né? Esse pensamento, né, sobre esse espaço que o Breno bem vai definir melhor do que eu, né? Porque ele vivenciou muito, né, a gestão daquilo lá, próximo, né, a um museu, a uma obra do Niemeyer, você ter outra obra do Niemeyer facilitando a integração, né, das pessoas, né, com o que seria essa arte, né, dos grandes museus, essa arte, né, mais oficializada, com pessoas que vivem a sua arte no cotidiano e que muitas vezes nem são reconhecidas como expressões artísticas. Então, nesse sentido, né, falando da polêmica, eu cheguei a comentar no chat que eu penso que o Oscar Niemeyer, se tivesse vivo, ele ia rir muito dessa intervenção dos gêmeos. Porque, primeiro, é uma coisa temporal, é uma coisa que não está destruindo a arquitetura em si, é um diálogo, né? Ela brinca que está saindo por uns buracos da arquitetura, e eu acho muito saudável, né? Dessacralizar, né? E mostrar que as artes todas são importantes e que elas precisam dialogar. Então, quando os gêmeos, né, fazem aquela brincadeira ali na fachada do museu, eu acho que está se estabelecendo um diálogo. Ao meu ver, não sujou, não contaminou a arquitetura. Eu acho que aquilo ali é uma brincadeira, é o lúdico que Oscar Niemeyer ri muito. Enfim, é o meu pensamento também para o debate aí. Professora, se a senhora quiser já responder. Tá ótimo. Eu botei aqui no chat que eu concordo plenamente com o Jorge, até porque eu fui artista performática do MAN, né? Eu cheguei a me vestir de Zé Pilintra, fui amiga pessoal do Hélio Oiticica, da Lígia Pape, do grupo todo lá, do pessoal neoconcretista, que a gente fazia intervenção na quadra da Mangueira. Eu andava com Zé Pilintra pela cidade, documentando o que acontecia, as pessoas acendiam vela, davam dinheiro para o Zé Pilintra. Então, eu acho que a arte interativa, a arte participativa, é aquela que nos interessa, né, Jorge? É a arte que pode mudar a mentalidade também das pessoas, que pode quebrar o circuito, como a gente falava, né? De você ter uma cultura estática, elitista, que acha, por exemplo, que só música clássica que pode tocar, né? Temos que ter o hip hop, temos que ter outras manifestações de música e de arte também, como o grafite, agora já considerado como uma arte que vai para a galeria, né? Que está sendo vendida. Então, o mercado acaba se apropriando, não tem jeito, né? Começou com uma arte de vanguarda e revolucionária, e agora a Galeria de São Paulo já está vendendo grafite aí. Muito legal. Breno. Tem mais pessoas, né, Diná? Isso é importante, essa aproximação, não essa sacralização que divide, né? Bom dia a todos e todas. Muito legal ver a Diná tocando esse projeto há tanto tempo, né? Se hoje eu estou no BPGAL, com certeza pelo apoio do Jorge, mas o Jorge me foi apresentado pela Diná lá no Maquin. Depois que a Diná chegou lá de surpresa um dia, e falou: sou professora da UF, estou visitando os prédios do Niemeyer, vocês precisam de ajuda? Eu falei: preciso de toda a ajuda do mundo aqui no Maquin, né? E o Maquin é um equipamento ignorado na cidade de Niterói, para se dizer bem a verdade.
É um Niemeyer que sangra junto com a favela. Essa que é a verdade do Marquinhos, sabe? E aí eu podia falar sobre muitas coisas, mandei até um monte de foto para Diná agora aí quando ela estava falando, eu fui passando as fotos de 2017 aqui, tinha um monte de foto do Muro Verde e tal. Podia falar sobre um monte dessas coisas, mas eu queria me atentar a essa questão do grafite dos gêmeos lá em Curitiba. Porque o neto do Niemeyer fez uma colocação que ele estava chorando porque aquela obra do Niemeyer é como se fosse uma Mona Lisa, um Michelangelo. Ele falou, são essas duas palavras que ele usou mesmo para colocar essa situação. E eu fico assim impressionado como é que é esse padrão esse padrão de enfrentamento das questões no Brasil não para de se repetir na nossa história, né? Porque o Maquinho é tão Niemeyer quanto, é o único Niemeyer que está operando como deveria estar, né? Ainda operando como um projeto numa favela, o que torna o MAC o único museu de importância mundial que tem uma capacidade de fazer um trabalho comunitário vivo, o tornaria único. É curioso até que o MAC acabou de gerar um novo plano museológico agora que não leva em consideração o Maquinho. Se a gente vê assim, como as coisas são, né? Mas, para mim, é muito curioso que tem esse alarde todo sobre uma pintura no Niemeyer, porque o Maquinho já está há uns quase 4 anos com um tachão desses de pintura de escola, uma parte do muro perto do chão em laranja, está todo pichado pelo tráfico. As pessoas começaram a escrever os próprios nomes lá, Joyce não sei quem, no muro do Maquinho. Isso não causa alarde nenhum na sociedade. E aí nessas fotos que a Diná tá passando, que eu mandei para ela, olha onde esse muro entrou. Tem uma, Diná, se você voltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos. Essa. Olha só, o muro verde entrou com uma pintura, com grafismo, e as plantas em si, em cima de uma coisa escrita, é o escapeta do ADA, e um capeta desenhado ali. Esse tipo de intervenção com pintura parece que não escandaliza para o bem ninguém, né? Mas essa falsa polêmica do grafite no prédio Niemeyer, que chama as pessoas para dizer, é um grafite que transpassa a quina do prédio, né? E fala, aqui dentro tem um grafite, né? Eu acho que foi essa, temporário, mas parece que o que acontece no Maquinha é permanente, né? Fora o trabalho da Diná, que tenta, mesmo com o prédio aberto ou fechado, ela tenta colocar essa coisa para acontecer lá. Então, eu só tenho a agradecer a coragem da Diná, que já enfrentou muita coisa lá no Morro do Palácio para continuar com essa coisa funcionando, e sempre teve uma posição muito firme e interessante, dizendo que o estudante de arquitetura precisa conhecer a realidade da favela como ela é de verdade, com todas as dificuldades que é isso acontecer. Então, só posso agradecer aí. Para mim, ver essa apresentação é, de certo modo, uma homenagem também. Eu fico muito feliz. Obrigado, Diná. E aqui, então, homenagear aí a Sofia Éder, né, que veio com o know-how lá do pessoal do Tibá. Né? A Sofia é uma cria do Tibá e ela trouxe, então, essa ideia da bioconstrução, da mão na massa, da interação aí com a Vilma, que está de um lado, e um outro nosso aluno ali, para criar o sonho aí do Muro Verde da Vilma, né? Então, a gente começou a mostrar uma série de modelos de Muro Verde. A Vilma, ela falou, poxa, eu quero lá na minha sorveteria, né? Então, nós encontramos a clientela que a gente queria, não é isso? Arquiteto, a gente tem que construir o que a clientela quer, gente. E ela pediu para a gente fazer o Muro Verde. Então, foi uma experiência fantástica essa, que o Breno trouxe as fotos aí, dessa vivência que a Sofia fez de a gente fazer a bioconstrução, junto
da comunidade ali, então, do pessoal dos indígenas que vieram interagir, né? Então, o grafismo indígena também, ao mesmo tempo que estava sendo feito o muro, tinha um outro grupo pintando o grafismo com a participação dos índios funiô cantando. E no meio disso tudo, né, Breno, o que acontecia? Simplesmente passava o pessoal do tráfico com armas, né? Eles passavam com a arma em punho e ninguém estava muito feliz, não, mas a gente segurou bem a onda, o Breno foi negociando com eles, a gente foi cantando, eles gostaram dos índios, e houve essa ideia, então, deles saírem daquela área, porque é uma área de passagem para a creche, né? E que ali vai ficar. Você me permite uma parte nessa questão? A única parte da comunidade onde carro não passa é entre o Maquinho e esse lugar do Moro. Né? E era um lugar onde de vez em quando o tráfego ficava, isso dificultava muito a gente, porque também é o único estacionamento no Morro do Palácio possível para a gente do Maquinho. Isso dificultava muitas ações lá. E depois da implantação do Muro Verde e essa questão da gente mostrar que era uma coisa em prol do Palácio, durante uns 8 meses, a gente nunca mais nem soube onde eles estavam. Isso trouxe um ambiente de paz para a gente poder trabalhar com cultura ali, muito grande. Então, a importância simbólica desse projeto da Diná foi gigantesca, porque ela, de fato, criou um território de segurança onde a gente podia desenvolver uma série de ações entre essa creche, que é esse muro que está à direita nessa foto aí, e o Maquinho. Foi uma coisa muito importante mesmo. Ali está o Salgadinho, então, no meio, de blusa branca, o presidente da associação, né? O Jefferson está lá atrás com a camisa do Flamengo, a Denise e toda a nossa equipe, então, aí, a gente trabalhando, o Renan, que foi também bolsista PIBIC, e aqui a casa da Vilma, então, o filho dela é indígena, eles são indígenas do Pernambuco, as flores que nós levamos, as espécies vegetais, né? E aqui a subida do Morro do Palácio. Ali nessa subida que nós propomos o projeto, então, de acessibilidade com uma rampa e os platôs, porque as crianças todas e os moradores mais velhos têm dificuldade de subir essa escadaria, né? Então, aqui mais fotos da Renata também, e eu com a Vilma. Então, é isso, gente. Foi um momento muito importante, eu acho, de interação da universidade com o Maquinho. E ter encontrado o Breno lá, que é uma pessoa da área também da ecologia, professor de ecologia e da área do turismo, que agora que a gente trouxe para o nosso lado aqui da arquitetura e urbanismo, foi um momento muito especial, né, Breno? Um encontro muito legal mesmo. O Rafael Vermil tinha levantado a mão. Você ainda deseja falar, Rafael? Então, eu queria comentar sobre isso daí que o Breno falou, né? Que quando teve as reuniões, né, para poder decidir o futuro do MAC nos próximos 5 anos, os convidados eles falaram bastante sobre a importância do Maquinho, de o Maquinho estar inserido nas propostas deles, e eles não inseriram, né, o Maquinho. E, assim, uma outra questão também sobre a questão do Niemeyer, a pintura, o grafite, né, eu fico com dúvida se não foi uma questão, assim, meio que de posse, né, do neto dele, de achar que o que o Niemeyer fez é da família, mas acho que não é. O que o Niemeyer fez agora é do Brasil, é da humanidade. E também uma questão também de gostar ou não gostar da arte, né, então é uma questão dele, pessoal, que não deve ser levado em consideração. Obrigada, Rafael. Aí. Valéria também está no laboratório, é aluna do doutorado e vai falar. Oi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Porque a minha internet está muito ruim. Está picotado? Não, eu só né, volto à questão dessa intervenção dos gêmeos, que eu pergunto se a postura, no caso, a direção do museu, né, até que ponto um grafite dos gêmeos também nos representa. Eu sei que não há uma questão de questionar o que é arte em nenhum momento, né?
mas se houvesse outro meio de promover um grafite na fachada do Niemeyer e não dos Gêmeos, que eu acho que é uma reprodução de mercado, né, muito claro, né, dessa arte. Então, acho que nem lá, nem cá. Né? Eu acho que haveria de ter, no caso assim, uma discussão prévia, coletiva, né, da ocupação dessa fachada. Eu acho, às vezes, arte um tanto autoritária também. Então, eu coloco isso em discussão, que eu acho que, eu pergunto, ela me representa também, até que certo ponto os Gêmeos representam, né, uma intervenção que fosse desejada por uma coletividade, né, enfim, vizinha do próprio museu, né? Por que não, previamente, um questionamento coletivo da ocupação, da intervenção de uma obra de arte, no caso, como a obra Niemeyer, né, que é um patrimônio. É isso aí. Eu concordo com a Valéria, sim, porque chegaram a fazer uma crítica que os Gêmeos seriam o novo Romero Brito. Então, isso aí, eu achei bem legal essa postura, né? Porque eu acho que a arte que se populariza, ela sempre fica mal falada, né? Então, eu acho que a arte que ela vira pausterizada, que a gente chama, né? É um modelo que é bem aceito e acaba virando uma logomarca, alguma coisa que no mercado, que o Romero Brito levou nessa potência, né? Ponto de você estar andando na Quinta Avenida e ter um pôster numa loja do Romero Brito, né? Quer dizer, então, eu fui a Miami, chegando a Miami, quando eu chego no aeroporto, tinha um pôster do Romero, um negócio enorme, um cartaz do Romero Brito, né? Então, é algo que é assustador para a gente, mas eu gosto muito de kit, né, gente? Vocês me desculpem, mas eu sou a favor da arte cafona. Eu adoro o cafona, o popular, entendeu? Meu avô foi um poeta de interior, né, interiorano, de Ouro Preto, Mariana, e ele gostava muito de medieval, né? Ele gostava muito de castelo, ele gostava... E eu me apaixonei também pela questão da arte popular. Fui do Museu do Folclore, escrevi livros sobre folclore, trabalhei, criei um museu local no Nordeste com a Lélia Coelho Frota, a equipe do folclore, em Juazeiro do Norte. Então, eu acho que a arte popular brasileira é das melhores do mundo, né? Agora, essa arte dos Gêmeos e do Romero Brito, o problema é que ela fica com arte naif quase, né? Ela fica meio no meio do caminho, né? Então, é uma questão de repertório, né? Mas eu gosto muito. Eu confesso que eu achei lindo aquele grafitão lá. Bom, vamos embora. Acho que tem muita conversa aí em cima. Eu acho que quando a gente fala do Maquinho, e como o Beno colocou os grafites, eu acho aquilo ali muito mais, né, vamos dizer assim, mais real, né? Eu acho que é real. Eu acho que até carece de mídia, parece que a gente, quando fala assim, puxa, não foi divulgado, não há essa, né? Não tem esse vulto, mas acho que aquilo ali é muito mais realidade, é muito mais real. Né? É o que está acontecendo de fato, né? Essa interação comunidade, coletividade, expressão livre, né? Por acaso o Maquinho é do Niemeyer, por acaso, só isso, porque eu acho que acontece ali é muito maior do que, né, ter o Maquinho do Niemeyer. Então acho que, enfim, acredito como a Diná, sim, há um potencial enorme que vem do coletivo, né? E que dá para fugir realmente, né, desse clima midiático e ter um retorno para a arquitetura, para questionarmos de fato, né, o espaço e os direitos. É isso. Eu acho que ficou muito na mídia. Eu acho que essa questão dessa intervenção foi muito midiática. É isso aí. Professor Jorge. Está com o áudio desligado. Aqui, não. Na verdade, o que eu entendo dessa intervenção, de toda a repercussão na mídia, de uma certa forma esperada, não é uma questão tanto de representatividade, mas sim uma questão dialógica, um diálogo de artistas que, ainda que muito celebrados e famosos, eles trabalham com temática social, eles trabalham com a representação de pessoas muito magras, de pessoas retirantes, de pessoas, enfim,
que enfrentam condições de transporte ruim, que são excluídos na cidade, enfim, são personagens muito interessantes. Então, é esse diálogo dessas pessoas ali chegando ao museu que me parece o mais interessante dessa intervenção, mais uma vez afirmando aqui que é uma intervenção temporal. Quanto ao Romero Brito, eu já até vi coisas do Romero Brito que eu achei engraçadinhas, mas eles não têm as obras do Romero Brito não têm essa preocupação, né, de trazer a questão social. Geralmente é uma obra quase que decorativa. Então, é isso que eu queria colocar. A gente, então, fica se perguntando, né, o que seria o bom e o mau gosto, né, Jorge? Porque para os repertórios, então, populares brasileiros, né, o nosso gosto rebuscado não se coaduna muito. Né? A gente quer ouvir um Tchaikovsky, sei lá, a gente quer ouvir uma música clássica aí que tem para a gente um significado, né? Devido a gente ter tido uma educação erudita, não é isso? Mas eu acho que a ideia também de quebrar o circuito, misturar, né, o erudito com o popular, pode resolver muita coisa no Brasil, em termos de um espaço dialógico, como Habermas pensava. Né? O Isaac Karatchev, que era lá na PUC, ele fazia concertos, né, no Pilotis, lá da PUC. Né? Porque a ideia era que todo mundo que estivesse ali na universidade, e não só os que estavam, não só o corpo discente e docente, mas o corpo técnico, passasse a entender o que era a música clássica. Né? Eu acho que até o sonho lá do Gustavo Capanema, dos concertos do Vila Lobos, né, em praça pública, que eram feitos ali no prédio do Ministério da Educação e Saúde, que está ameaçado de ser privatizado, era esse conceito de que a arte, as esculturas todas ali foram colocadas, né, pelo Sesquiate, pela Maria Martins, todos que estão no prédio do Ministério, o lindo painel Concha e Cavalo Marinho, do Portinari, né, que é um poema do Carlos Drummond, que consta hoje ali do mural do prédio do Ministério da Educação e Saúde, era a ideia de publicizar uma arte erudita. Né? E eu acho que esse conceito é um conceito que nos interessa muito, da gente não ficar fechado nas igrejinhas, da academia, né? De maneira geral, e nós da universidade também irmos para a rua, para a extensão, para mostrar o nosso trabalho, para interagir com os nossos companheiros e companheiras, né, da cultura popular. Então, eu acredito muito no sonho do Niemeyer, porque ele realmente era um comunista no sentido de não só verbalizar, mas que a arquitetura dele era generosa nesse sentido. Né? A arquitetura do Niemeyer tem vários problemas bioclimáticos, a gente sabe disso, tem que ter o ar-condicionado, mas como expressão escultórica e como arte, né, o Instituto Niemeyer está recuperando a ideia dos cursos, porque Niemeyer queria dar cursos dentro de favelas, era o sonho dele. Né? Ele atuava realmente comunitariamente com esse sonho. Né? Então, eu acho que esse Brasil, né, que a gente sonhou com o modernismo, que construiu Brasília, eu fui criança de Brasília, meu pai trabalhou com Juscelino, eu fui para lá, tinha 7 anos de idade. Eu vivia superquadros, né? Vivi o plano piloto todo ainda em terra, não tinha grama, não, era aquela terra vermelha. Né? Era o sonho de construir um novo Brasil, que a gente quer. A gente tinha essa utopia. Né? E essa utopia, infelizmente, parece muito perdida no contexto atual desse Brasil, né? Que a gente está vendo autoritário. Né? E eu acho que Breno me ajudou a realizar esse sonho aí, Breno. Obrigada por ter deixado eu fazer meu canteirinho ali na favela, que era o meu sonho também. Se mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Caso não, vamos encerrar o nosso debate de hoje. Muito obrigada, professora Diná, foi incrível. Muito obrigada pela presença de todos.
Espero vê-los todos na sexta-feira que vem. Nós vamos ter a doutoranda Maria Fisson falando sobre efeitos disruptivos de plataformas da economia compartilhada no mercado imobiliário. Muito obrigada e bom fim de semana. Obrigada, Yasmin, ao Vinícius. Parabéns aí por esses seminários maravilhosos, tá? Equipe toda aí. Obrigada, minha equipe. Guilherme, Valéria. Parabéns, Diná. Obrigado a todos. Rafael, um beijo grande. Gente. Eu só ia te perguntar uma coisa, Diná, não sei se posso, minuto. Assim, quais seriam os próximos passos, né, os desdobramentos da pesquisa, que a gente fica até com vontade de... Olha, a Marina está aí também. Marina fez a logomarca do Lapalu também. Marina Vasconcelos Carvalho. Olha, o próximo passo, nós estamos tendo lives, que a gente estava tendo às sextas-feiras, agora a gente vai ter que mudar, porque a Valéria está tendo um curso. A gente está tendo essas lives para discutir, então, o livro. O próximo é o livro, tá? Nós estamos já com o protótipo do livro organizado. Vamos partir agora para essas entrevistas, para fechar a proposta do livro. Queremos o texto, a Marina está lá, todo mundo aí, do Rafael, do Guilherme. Estou preparando o texto também. Tá bom. Em outubro, de novo, Diná, parabéns pelo trabalho. Professores. Você estava lá o tempo todo, Marina. Obrigada. Marina que me apresentou Sofia Éder, era estagiária dela. Parabéns, Diná, pelo trabalho lindo. Fiquei emocionada de ver, porque acompanhei de longe, mas foi fantástico. Dentro de tudo que a gente fez, a gente plantou uma semente e você fez brotar. Um beijo, querida. Tchau. Beijo, querido. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pelo convite aqui, Vinícius e Pedro. Parabéns aos novos coordenadores aí do nosso doutorado.